Olá, sejam todos bem-vindos. Começamos mais um webinar aqui no nosso portal de conhecimento, o WTM Global Hub, e hoje o tema que trazemos para a discussão é muito rico em esclarecimentos e reflexões. Quando pensamos em trazer a neurociência como tema para o nosso webinar, logo nos ocorreu que precisávamos apresentá-lo de uma forma muito próxima para quem está nos assistindo. E chegamos a uma proposta incrível, que é falar sobre como a neurociência impacta a equidade de gênero no mercado de trabalho. Você já parou para pensar que a ascensão profissional de uma pessoa não deveria ter nada a ver com o fato dela ser um homem ou uma mulher? Pois é, e é sobre isso e os desdobramentos que isso traz para a sociedade que vamos conversar com Marília Albuquerque, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e com Adriana Cavalcante, presidente do Conselho Consultivo da WTM Latin America e com uma extrema incrível carreira no turismo. Doutora Marília Albuquerque e Adriana Cavalcante, quero agradecer o aceite do nosso convite e o tempo de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço, Lu, muitíssimo obrigada pelo convite, agradeço a WTM, eu acho que trazer a neurociência para esse debate é uma possibilidade riquíssima de contribuirmos um pouco aí com essa discussão que vem tomando uma frente muito grande aí no mercado corporativo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Lu, obrigada a toda a equipe da WTM, um prazer estar aqui com a doutora Marília, e mais uma vez WTM Global Hub trazendo assuntos super importantes para a gente discutir aqui, eu estou muito feliz de poder contribuir. Muito obrigada, meninas. Doutora Marília, eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta básica e esclarecedora aos nossos espectadores. O que é neurociência? Vamos lá, vou com a missão de explicar bem rapidinho o que seria a neurociência, e aí caso precise complementar de alguma forma, você me conta, Lu, me conta aí se você entendeu o que é a neurociência. Neurociência é uma área do conhecimento que estuda o funcionamento do cérebro. Existem alguns pesquisadores que estudam neurociência numa perspectiva mais de base, mais básica, que estudam o funcionamento das células do cérebro, estudam os neurônios, estudam áreas do cérebro. Existem outros pesquisadores que se dedicam a entender um pouco mais sobre o comportamento. E aí acho que entra um pouco essa nossa conversa hoje. A ideia é pensar um pouquinho sobre neurociência aplicada. Neurociência é uma área do conhecimento muito nova do ponto de vista do tempo mesmo de estudo de outras áreas da medicina. A neurociência ela ganhou um destaque muito grande na década de 90, onde os Estados Unidos, por exemplo, investiu recursos nas pesquisas e foi chamada a década do cérebro. E desde então a gente vem com acesso a tecnologias e a possibilidades mesmo de entrar um pouquinho mais, por meio de imagens e de recursos mais novos, a gente vem conseguindo entender um pouquinho mais como que funciona o nosso cérebro, que é super complexo, mas que a gente consegue entender aí alguns padrões específicos para que a gente possa entender um pouco mais o nosso comportamento, e não só o comportamento individual, mas também o comportamento da sociedade como um todo. Então, acho que a neurociência ela vem nesse papel de agregar diferentes áreas do conhecimento, desde a filosofia até a ciência mais molecular, para entender um pouco como se dá esse funcionamento do cérebro. Perfeito, muito bacana, Marília. É um universo de possibilidades e de aprendizados, de conexões, e isso impacta diretamente no comportamental das pessoas, nas nossas emoções. Mas eu queria lançar para você uma pergunta que nos permitirá entrar de fato no nosso tema de hoje, sobre equidade no mercado de trabalho. Há diferença entre o cérebro feminino e o masculino, ou isso é uma grande besteira? Lu, esse é um tema super importante que vem aí ganhando um destaque muito grande, quando a gente pensa em diversidade, quando a gente pensa em ascensão profissional, no mercado de trabalho principalmente. E aí eu trago para você e para todo mundo aqui algumas questões que vêm sendo entendidas com um pouco mais de elementos técnicos, e aí a gente percebe que existem algumas diferenças estruturais no cérebro de homens e mulheres, mas essas diferenças, elas não estão relacionadas com comportamentos, com cognição. Então, a gente não pode dizer que
por conta do homem ter o cérebro de um jeito e a mulher ter um cérebro de outro, que o comportamento deles, então, será modificado, que a cognição, principalmente falando, será modificada. Deixa eu deixar isso um pouquinho mais claro. No começo da década, no começo do século XX, finalzinho do século XIX, alguns pesquisadores trouxeram um elemento que era importante naquele cenário, né, naquele elemento histórico, onde o cérebro dos homens, eles conseguiram verificar que o cérebro dos homens era maior que o cérebro das mulheres. E isso trouxe uma polêmica e também corroborou aí muitos discursos, né, principalmente daquela época. E aí a gente hoje entende que, de fato, o que significa o cérebro do homem ser maior comparado ao das mulheres são espaços vazios, por exemplo, onde circula um líquor, né? Então, imagino que muitos homens tenham aí ficado felizes, né? O cérebro é maior, mas isso não condiciona comportamento. Então, isso, por algum motivo, por algum momento histórico, isso foi importante até para determinar e para confirmar, para afirmar algumas posições e algumas decisões, principalmente masculinas, com relação a ocupações de lugares na sociedade. Mas hoje a gente percebe que o cérebro dos homens funciona melhor sendo maiores comparado ao das mulheres, assim como existem outras diferenças de estrutura. Mas isso não está relacionado ao fato de que homens têm um comportamento mais racional, mulheres mais emocional, isso é tudo um mito. E eu acho que esse é um importante momento até para a gente descaracterizar algumas informações, né? Porque às vezes a gente acaba ouvindo por aí, né, informações e acha que isso tem elementos científicos, mas muitas vezes a gente acaba propagando mitos. Então, nesse momento é importante frisar que os cérebros dos homens e das mulheres podem ter diferenças estruturais, mas que essas diferenças elas não condicionam o comportamento cognitivo. Então, um pouquinho esse é o cenário. Tem só uma pesquisadora, que é uma pesquisadora de Israel, que é uma grande referência nessa área, caso as pessoas se interessem, ela chama Daphna Joel, da Tel Aviv University. Ela traz algumas referências muito interessantes quando se pensa nessa questão de, será que existe um cérebro masculino e feminino? E a resposta que ela traz, e ajuda aí muitos pesquisadores da neurociência, é dizer, não, os cérebros, eles não têm sexo. Tá? Então isso já nos posiciona de outra forma para discutir esse cenário. Perfeito. É isso mesmo, Marília. E eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe para trazer a Adriana para esse nosso bate-papo. Porque a Adriana é uma profissional que exerceu e exerce posição de liderança e que muitas vezes teve que lidar com essa questão de gênero e os embates que podem surgir. Adri, obrigada por estar conosco. Conta aqui um pouco de como chegou, onde chegou e os principais desafios enfrentados nesse aspecto que estamos falando. Eu estou muito feliz, viu, Lu? Eu anotei um monte de coisa aqui que a doutora Marília falou, porque eu sempre achei que eu tinha um cérebro masculino, agora acabei de descobrir que eu tenho um cérebro assexuado, eu acho isso maravilhoso. Então, eu devo dizer o seguinte, eu cheguei na liderança por conta das minhas competências, que eu acho que é exatamente assim que os líderes devem ascender, sejam eles homens ou mulheres. A gente não tem que ser escolhido para ser líder porque a gente é homem ou mulher, a gente tem que ser escolhido porque a gente é competente para assumir aquela determinada função, naquele determinado momento, né? Isso que também é importante, porque, por exemplo, numa crise como essa, você vê líderes que são muito mais aptos a lidar com crises e líderes que são competentíssimos, mas que talvez não tenham os skills necessários, ou as habilidades necessárias para lidar com crise. E está tudo bem também, né? Eu acho que cada um tem o seu lugar ao sol. Mas é interessante falar como no turismo, né? A gente estava falando de equidade e de diversidade, é interessante dizer como no turismo a gente é uma indústria, porque, apesar de eu não fazer mais parte da indústria do turismo diretamente, mas estou indiretamente através do conselho da WTM Latinoamérica, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Mas é tão interessante ver uma indústria que tem tanta diversidade na base e quando você vai ascendendo para as posições de liderança, essa diversidade ela vai se dissipando, ela vai se diluindo, e a gente acaba, novamente, como em outras indústrias, encontrando em posições de liderança e de tomada de decisão, homens brancos, cisgênero, na faixa entre 40 e 50 anos. Puxa vida, eu acho que está na hora de mudar um pouquinho isso,
se a gente quiser justamente exercitar isso que a doutora Marília falou, que é a questão da diversidade cognitiva, né? Que essa é a riqueza do nosso cérebro, né? Nós temos pensamentos tão diversos, por que não usar isso a favor das organizações? E aí, Lu, eu queria aproveitar justamente também esse espaço para compartilhar com vocês um projeto que está recém-lançado, acabou de nascer, acabou de ser parido, porque esse é um projeto de 7 mulheres do turismo, a única que não está atuando diretamente no turismo sou eu, que é a MUST, que é Mulheres do Setor de Turismo, que busca exatamente isso. Então, a gente entendeu que numa crise como essa, no momento, na indústria de viagens precisava se reinventar, nada melhor do que fazer a diversidade cognitiva jogar a favor dessa indústria. Significa o quê? A gente trazer para a tomada de decisão uma diversidade de pensamento que fizesse com que as decisões tomadas nesse momento tão delicado fossem importantes para a sobrevivência da indústria. Então, a ideia é criar um pipeline maior de mulheres em posição de liderança, mas aqui eu estou falando de mulheres diversas, eu estou falando de mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres trans, todas as mulheres com todas as suas visões de mundo para contribuir para essa indústria, porque, afinal de contas, essa é uma indústria que corresponde a 10% do PIB mundial, em alguns países até muito mais do que o PIB, um percentual bacana do PIB daquele país. Então, acho que é uma indústria que tem que ser respeitada e que merece garantir a sua sustentabilidade. Então, a gente acredita que diversidade cognitiva vai fazer isso. Must. No Instagram, BR Must. Perfeito. Muito obrigada, Adri. Adri, você enfrentou alguma situação, conhece alguém que tem enfrentado alguma situação que uma mulher trouxe uma ideia e não foi considerada numa empresa, ou se a ideia dada por um homem foi aceita? Ai, quem nunca, né, Lu? Que mulher nunca passou por isso? Eu acho que qualquer mulher, qualquer uma de nós que está no mercado de trabalho, no ambiente corporativo, seja lá em que nível, já passou por uma situação dessas, né? Isso acontece muito frequentemente, eu acho que falta justamente essa questão de dar esse espaço, dar essa oportunidade para essa mulher, sim, várias reuniões, a mulher levanta a mão, fala coisa e ninguém ouve, e 5 minutos depois um homem levanta a mão e fala exatamente a mesma coisa com outras palavras, e todo mundo fala, nossa, essa pessoa descobriu a pólvora. Assim como você tem também, quantas vezes, e aí eu pergunto para quem está nos assistindo, quantas vezes a gente estava numa sala de reunião, participando de uma reunião com vários homens e algumas poucas mulheres, geralmente é assim que acontece, e assim os homens não trocam os nomes da gente? Quantas vezes, se estivéssemos nós 3 numa sala, eu ia me chamar de Marília, e eu te chamar de Adriana, e eu chamar a Marília de Luciane, sabe? Acontece demais. Isso também é uma forma de não se olhar para essa diversidade, se entender que essa diversidade contribui e está ali para ser respeitada, né? Legal. É muito importante você trazer esses depoimentos, Adri, e eu tenho certeza de que muitas mulheres, independente da posição... Por que isso acontece? Tem alguma explicação da neurociência para esse tipo de atitude? Esse tema é bem importante. Nossa, Adri, obrigada por esse depoimento. Eu acho que isso ilustra muito o nosso cenário, né? Que é muito triste, né? Se a gente olhar e refletir sobre isso. E aí o que eu acho que a neurociência consegue trazer e contribuí-lo nesse sentido é que muitas vezes as nossas tomadas de decisões, elas são pautadas por vieses. E a gente tem, sim, alguns vieses que são vieses relacionados a gênero. E são vieses que são vieses sociais, muitas vezes, né? Então, são vieses presentes nesse nosso tempo, na nossa sociedade. Então, são elementos que estão, muitas vezes, arraigados na nossa cultura e que a gente precisa fazer um esforço ativo para conseguir trabalhar esses vieses, porque são elementos que muitas vezes acabam tirando potência de empresas e de decisões, considerando justamente essa diversidade cognitiva, seja ela vinda de homens ou mulheres, mas aí muitas vezes os homens acabam valorizando mais opiniões que vêm de homens, e isso está relacionado com esse viés. Então, muitas vezes o nosso cérebro ele reconhece
como algo mais seguro aquilo que é parecido com a gente. Então, é esse o trabalho que vale a pena, e essa reflexão, essa conversa, ela ajuda com que a gente faça esses questionamentos. Será que eu estou dando mais voz e credibilidade a alguém que é parecido comigo? E aí isso a gente pode expandir para diversos outros vieses. Nós temos mais de 200 vieses catalogados. Então, sim, todos temos alguns vieses. O importante é que a gente se faça consciente desses vieses, porque os vieses normalmente são inconscientes, e quanto mais a gente tiver de elementos para trazê-los para a consciência, para elaborá-los, para trabalhar, falar, pera, por que eu estou dando menos credibilidade para essa opinião do que para aquela que veio de um cara que parece comigo, né? Para essa que veio de uma diretora. Então, acho que para os homens e para as mulheres vale muito a pena olhar para esse aspecto e considerar que muitas vezes isso é inconsciente e que a gente precisa, então, trazê-lo para a consciência para que a gente possa elaborar isso. Isso não é algo que acontece assim, mas isso é algo que precisa iniciar. Então, eu acho que as organizações já passaram da hora de olhar para essas questões, né? E isso não acontece só no mundo corporativo. Isso acontece em diferentes lugares, em diferentes espaços. Mas aqui a gente tem uma possibilidade, inclusive, muito interessante de reflexão, e a gente vem observando esse movimento das empresas, né? Então, espero que isso acabe contagiando muitas outras empresas para que a gente possa oferecer oportunidades que sejam oportunidades iguais de acesso, né? E aí acho que depois a gente fala um pouquinho sobre igualdade e equidade, mas nesse cenário acho que a gente precisa oferecer oportunidades para que todos tenham as mesmas chances de falar, de falar e de serem ouvidos, né? E eu acho que esse cenário é muito importante. E aí, Lu, acho que vale a pena que a gente traga mesmo esse contexto para uma reflexão mais ampla, socialmente falando, né? Então, olhar para os nossos vieses e ver que esse viés de gênero é um viés estrutural e que a gente precisa, sim, dar um jeitinho de cavocar tudo isso na nossa essência, porque nós vivemos numa sociedade onde esse cenário é o cenário padrão. Então, acho que espero que as coisas mudem um pouco para as próximas gerações, mas esse é um cenário que precisa ser questionado, precisa ser refletido, e precisamos de propostas ativas mesmo, para que a gente possa desconstruir esse mito de que o cérebro da mulher é diferente do homem, e por isso as pessoas chegam a lugares diferentes nas carreiras. E que não tem nada a ver, né, Marília, com a questão ideológica, porque eu acho que as pessoas confundem um pouco também essa questão de quando a gente fala de viés, ou quando alguma mulher se posiciona como feminista, de dizer, não, tem a ver com ideologia. Não tem absolutamente nada a ver. Equidade não tem a ver com ideologia, gente. Equidade significa dar oportunidades, significa não deixar ninguém para trás. E tem o outro lado da moeda também, do viés inconsciente. Eu já vi situações em determinadas organizações onde a gente vê, que é onde a doutora Marília falou muito bem, que a gente fica numa zona de conforto muito grande quando a gente está com os nossos semelhantes. Eu também não acho que é diversidade cognitiva, eu também não acho legal, acho bacana porque dá oportunidades, mas eu também não acho legal quando você vê um grupo só de mulheres advogadas de 30 anos. Gente, esse grupo está completamente enviesado, todas vão tomar a mesma decisão, vai ser sempre o mesmo outcome daquela tomada de decisão. Não é isso que é equidade. Equidade é outra coisa, diversidade cognitiva também é outra coisa, né? Então, a gente está falando aí de oportunidades, e de, por exemplo, quando a gente fala de equidade, a gente também está falando de equidade dentro do próprio gênero. Por que uma mulher branca tem que ganhar mais do que uma mulher preta, fazendo exatamente a mesma coisa? Isso não é equidade, né? Então, acho que essa reflexão que a Marília está chamando a atenção é muito importante e que eu gostaria de reforçar que não tem absolutamente nada a ver com ideologia. Tem a fazer o que é certo e entender que ninguém pode ficar para trás nessa história. Todo mundo tem que ter acesso às mesmas oportunidades. É disso que a gente está falando. E que não tem nada a ver com o cérebro, né? Não tem nada a ver com o cérebro. Exato, exatamente. Eu acho que esse é um cenário super importante para a gente falar, não estamos falando de diferenças cognitivas, porque isso não está fundamentado
na ciência, né? Isso talvez tenham elementos aí científicos que tentem corroborar isso, mas porque foram coletados em outros momentos, quando a gente tinha acesso a outros tipos de tecnologia. Agora, a nossa ciência do século XXI, de 2020, diz, gente, não, cérebros de homens e mulheres têm as mesmas potências. Então, vamos olhar para isso, tirando esse nosso véu social, basicamente, né? Tirando esse nosso viés, inclusive, para a gente revelar as potências, né? E se perceber potentes igualmente falando, né? Com equidade. Marília, como é que nós chegamos até aqui? Qual é o histórico que nos traz nesse momento? Olha, Lu, esse é um assunto bem importante, bem polêmico também, né? Eu acho que se a gente for pensar um pouquinho em como que a gente chegou nesse lugar, em como a gente, inclusive, via dados científicos que corroboravam esses comportamentos, essas decisões sociais, a gente percebe que existe uma supremacia de poder, onde a gente muitas vezes usa elementos sociais para darem subsídio a isso, ou seja, a ciência confirmando algumas decisões sociais. Então, era conveniente, no começo do século XX, final do século XIX, que a mulher não ocupasse o lugar nas universidades. Por que isso era conveniente? Isso era conveniente a quem? Então, acho que é sempre válido esse tipo de reflexão, né? A quem isso interessa? E aí a gente vê que muitos desses elementos vieram justamente para afirmar e para trazer ali um certo elemento social importante para aquele momento, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde tem isso onde tem esses elementos como estruturais, e acho que é esse o nosso papel aqui, de questionar isso. E aí, Lu, eu também, e Adriana, eu convido vocês a pensar um pouquinho, quando a gente, por exemplo, vai presentear uma criança, né, uma menina de 5 anos, a gente entra numa loja do shopping aí para comprar um presente, normalmente o que a gente encontra destinado às meninas? Bonequinha, panelinha, e para os meninos? Pista de corrida, blocos de construção. Então é importante que a gente olhe que esses estímulos sociais, eles acabam promovendo desenvolvimentos, né, e desenvolvimento do cérebro dessas pessoas, sejam elas meninos ou meninas. Então, é mais provável que um cérebro que tenha sido estimulado para ser um cérebro construtor, que ele tenha um processamento lógico-matemático mais lapidado. Assim como um cérebro que foi desde sempre estimulado, um indivíduo, né, que foi desde sempre estimulado como um indivíduo que pudesse cuidar, possa então desempenhar essa função do cuidar. Então, acho que vale muito a pena esse convite para que a gente reflita e veja quais são os estímulos que a gente vem oferecendo para essas novas crianças e para essas gerações. Todo mundo tem que saber cuidar, assim como todo mundo é capaz de organizar um pensamento lógico-matemático. Então, aquela ideia de que o cérebro dos meninos é um cérebro mais ávido, por exemplo, para os cursos de engenharia, e que as meninas têm mais habilidades para cursos como enfermagem e serem professoras. Pessoal, isso não faz sentido do ponto de vista do cérebro, isso faz sentido do ponto de vista dos estímulos. E aí vale muito a pena a gente refletir por um aspecto aqui. As mulheres, elas podem sim cuidar, assim como elas podem também ser construtoras. Esse é o ponto, né? A gente, enquanto mulher, a gente pode conquistar o espaço que a gente quiser, assim como os meninos também. Então, acho que é, de novo, falando sobre essa possibilidade de equidade. Então, esses estímulos sociais acabam desenvolvendo os cérebros dessas formas, né? E você citou uma coisa importante, que é a nossa responsabilidade, até no caso a Adri e eu, que somos mães, de dar o exemplo, né? Porque a gente realmente, isso está enraizado, né? Então, como a educação é importante para esta mudança. Não é isso? Exato. E são elementos que às vezes nos passam desapercebidos, mas se a gente se colocar consciente, a gente de novo percebe que existe aí um viés de gênero, do que o que é coisa de menina, o que é coisa de menino. Isso não faz sentido. Existe um indivíduo com 5 anos que é extremamente curioso, seja para o cuidado,
seja para construção, para elaboração de pistas e movimentos, né? Então, acho que é esse um pouco o lugar, de tirar essas questões, esses elementos de gênero desse papel, desse lugar, né? E Marília, em linhas gerais, como reparar essas questões no mercado corporativo? Olha, Lu, que eu vejo um movimento muito interessante, né, mesmo nas empresas, elas se abrindo um pouco para essas discussões, né? Então, levando essa discussão para o cenário, para desmitificar mesmo, tirar isso desse lugar de mito, né? Então, desconstruir isso com a liderança, isso com as altas lideranças, isso com todo o corpo de funcionários. Então, acho que esse é um caminho muito importante para que a gente possa começar a se perceber mais ativo nesse movimento de desconstrução. Eu queria complementar o que a Marília falou, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, eu te confesso que durante a pandemia eu fiquei pensando muito no pós-pandemia, né? E eu falei, puxa, todos os avanços que foram feitos até hoje com relação à diversidade, sobretudo a diversidade de gênero, os poucos passinhos que a gente avançou, porque ainda tem muita coisa para avançar, mas os poucos passinhos eu fiquei com a sensação de que a gente deu uns passinhos para trás. Mas é muito interessante, porque eu estou vendo que nesse pós-pandemia, ou seja, nesse novo normal que a gente está entrando, tem muito espaço para a diversidade. E ao contrário, por exemplo, da crise de 2008, que foi uma crise financeira, essa crise de 2020 é uma crise de pessoas. Então, a gente está tendo um protagonismo muito grande das pessoas ligadas ao RH, aos recursos humanos. E eu vejo essas pessoas com um olhar muito atento para essa questão da diversidade, de dar oportunidades para as pessoas. Então, as grandes práticas das empresas que a gente está vendo, recrutamento às cegas, né? Você tirar do currículo tudo que é nome, tudo que é faculdade, qual foi a faculdade? Ninguém mais vai ser balizado se fez GV ou não, até porque aqui no Brasil, GV que eu digo, mas pode ser qualquer faculdade considerada de primeira linha, né? Mas não que as outras não sejam boas, são sim, mas às vezes por uma questão social, aquela pessoa da periferia, que na sua grande maioria é negra, não teve dinheiro para pagar uma faculdade dita de primeira linha, inclusive federal, porque não teve condições de estar numa escola que permitisse que ela passasse no vestibular numa federal e também não tinha grana para pagar uma faculdade de primeira linha, tem que fazer uma faculdade de terceira linha. Isso faz dessa pessoa, a doutora Marília acabou de explicar, isso faz dessa pessoa menos competente do que outra que fez uma faculdade de primeira linha? Não, porque o que a gente está olhando aqui são soft skills, são habilidades, são formas de enxergar o mundo e de resolução de problema, né? Então, o recrutamento às cegas, para mim, hoje, eu acho que é uma das formas muito bacanas e simples, muito simples de implementar, que diminui um pouco esse gap da equidade e promove mais diversidade nas organizações. E em todos os sentidos, né, Adri? Porque não só você falou a questão homem-mulher, qual raça, qual religião, e também a questão das idades, tudo isso entra nesse tema, né? A partir do momento que você tinha que fazer um currículo que você colocava, por exemplo, você tem 60 anos, você estava eliminado. Ninguém conta a sua experiência. Exatamente. E nem as suas habilidades, né? O fato de você ter 60 anos faz você menos hábil para uma determinada questão. Então, por isso que eu vejo um profissional de RH hoje, eu acho que é uma posição extremamente valorizada nesse novo normal, porque ele tem nas mãos uma arma muito poderosa para promover essa diversidade, essa equidade de gênero na organização que ele atua. E pode ser feito isso de uma forma super simples, a formas bem mais complexas, mas está aí, as ferramentas elas estão disponíveis, é só as pessoas quererem utilizá-las. E, Adri, você tem algum case que você vivenciou, que você tem conhecimento, falando justamente dessa questão da equidade, tanto no positivo quanto no negativo? Você tem algum case de empresa? Olha, eu acho que a partir do momento que você fala, que você entende, né, que equidade, você tem para poder ter equidade, todo mundo tem que ter o mesmo ponto de partida, né? Ou seja, todo mundo tem que partir do mesmo lugar, porque senão não é equidade.
Eu acho que você entendendo, por exemplo, que a gente está vivendo... Você tinha comentado até de uma empresa, Adriana, antes da gente começar, que está a questão da licença maternidade, alguns exemplos assim bem legais que estão implementando. Aliás, a maternidade é um bom ponto quando a gente fala de equidade de gênero, porque a gente também precisa lembrar o seguinte: sim, a mulher, ela nasceu com essa capacidade de fazer um download de um outro ser humano dentro dela. Isso é fantástico. Nenhuma máquina vai conseguir fazer isso. Isso é muito importante. Isso é realmente um fator relativo à humanidade. Então, fato consumado, não resta dúvida. Só que nem toda mulher quer fazer esse download, e ela tem o direito de não querer engravidar, de não querer ser mãe. Então, já é outro viés de que quando a gente vai recrutar uma mulher, sei lá, na casa dos 25 a 30 anos, que é considerada a idade fértil, né, e tal, e coisa que hoje em dia não tem mais nada a ver, mas, enfim, já se parte do princípio de dizer, eu não vou contratar, porque vai que ela quer engravidar, vai que ela quer me deixar na mão, então aí já também começa pessoas, as mulheres, elas têm o direito de não querer ter filhos e tá tudo bem, a humanidade não vai acabar por causa disso, fiquem tranquilos, mas ela tem esse direito de não querer engravidar. Então, eu acho que esse viés é importante para as organizações também pensarem na hora de contratar. Mas a questão da paternidade e da maternidade, teve uma grande empresa fabricante de bebidas aqui no Brasil, e por isso que eu digo que isso depende muito da postura do RH, do profissional de RH, dentro dessa organização. Não tem nenhum lugar previsto na lei brasileira, apesar da flexibilização das leis trabalhistas agora, que eu acho que é excelente, mas na época que foi lançada essa política, não tinha ainda essa flexibilização. E essa empresa decidiu adotar uma lei, uma política de licença paternidade equivalente à licença maternidade. Significava o quê? Que aqueles pais que tiveram filhos, né, tinham o direito de tirar o mesmo tempo de licença que uma mãe que teve filho. Ora, porque muito provavelmente ou a companheira ou o companheiro, porque isso também é um outro sinal de que essa empresa está ouvindo as pessoas que estão dentro da organização, significa dizer o quê? Que essa empresa, ela está refletindo o que está acontecendo na sociedade. Hoje em dia, nós temos casais de 2 pais, de 2 mães, e essas pessoas, elas têm o direito de exercer a paternidade ou a maternidade como um casal heterossexual, isso aí é fato. Então, o que essa empresa fez? Ela entendeu que um pai deveria ter o mesmo tempo de licença que uma mãe que deu à luz, ou que adotou, ou enfim, que estava ali cuidando e se dispondo a cuidar daquela criança. Então, isso eu achei muito interessante, e isso foi contra qualquer lei em prática no país. Eles simplesmente adotaram isso como uma política interna e assumiram isso como sendo uma prática pertencente à cultura organizacional. Então, isso eu acho que é algo louvável com relação à equidade. Não, é muito legal. Você gostaria de fazer algum comentário, Marília? Eu acho que essas questões relacionadas a maternidade são sempre muito importantes de serem refletidas, né? Eu acho que a Adri trouxe um ponto muito bacana, que é a mulher pode não querer ter filho. E aí eu também trago um outro ponto que eu acho que é importante: a mulher pode querer ter filho, né? E eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente olha para isso socialmente, né? Então, quando as empresas foram inicialmente idealizadas, esse não era um cenário ocupado por mulheres, por isso a licença maternidade também era algo que se via com uma certa desconfiança. E qual que é o nosso papel enquanto mulheres e mulheres no mercado de trabalho? É conseguirmos acolher esse cenário, conseguirmos dar oportunidade para as mulheres escolherem o que elas quiserem, né? Seja ter filhos ou não ter filhos. Eu acho que esse é um aspecto bem pontual, mas é muito comum. Então, acho que a gente precisa, sim, acolher todos esses cenários. E acho que o fato da gente conseguir discutir com lideranças e fazer uma formação de RH com relação a esses temas, acho que isso é um grande avanço. E acredito que esse cenário de pandemia também tenha colocado, né, de quarentena, tenha colocado todas essas atribuições que
assim eram só femininas, né, esses papéis sociais, isso foi colocado em perspectiva, porque agora todos estão em casa, todos estão com todas as demandas e trabalhando, muitas vezes numa carga horária até mais excessiva, sejam eles homens ou mulheres. Como que a gente olha para isso, né? Como que os homens também fazem essa reflexão sobre o que é um papel, né? E aí eu acho que vale muito a pena a gente colocar bem entre aspas, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? O que seria esse papel feminino? Que eu acho que agora é hora da gente rever tudo isso. Já passou da hora, né? Mas acho que esse é um momento bem oportuno para a gente se responsabilizar igualmente pelas tarefas do lar e por todas as outras dimensões que até então estavam apenas sob as costas das mulheres, né? Acho que isso é algo bem interessante para a gente pensar. E que tem a ver também, Marília, com o que você falou dessa questão dos estímulos para as crianças, né? Na questão de ensinar os garotos também a fazer a tarefa da casa, ajudar nas tarefas da casa, para que isso se perpetue, né? Para que isso se continue. Com certeza, Adri, e acho que isso também traz um ponto que às vezes as pessoas até olham e nos perguntam, né, assim, essa questão das curiosidades. Então as mulheres, elas são multitasking, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso ou até vivenciado essas situações. Com certeza. E aí o que eu digo para vocês? Que é a forma como o nosso cérebro ele foi ensinado, né, socialmente falando. As mulheres, elas foram ensinadas a dar conta de vários estímulos ao mesmo tempo, assim como os homens foram ensinados a dar conta de um único estímulo ao mesmo tempo. Então não é que o cérebro da mulher é mais potente, isso é uma característica que pode ser desenvolvida por todos. Isso é memória de trabalho, é algo que a gente treina. Só que as mulheres, considerando esse papel social feminino, as mulheres, elas foram mais estimuladas nesse sentido, e os homens menos estimulados. Então a gente pode falar que isso é algo que também pode ser desenvolvido independente do gênero. Não faz sentido falar que só as mulheres são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso é algo que a gente acabou conquistando às custas de um papel social que sempre exacerbou o trabalho das mulheres, né? Má, você puxou meu tapete. Eu achava que nós éramos muito mais capazes. Agora você falou. Então, a questão é essa, Lu. A questão justamente... Acho que a Adri caiu aqui. Daqui a pouco ela volta. A questão é justamente essa. A gente pode dar conta das coisas da mesma forma, desde que a gente tenha os estímulos para isso, né? E isso é algo que a gente consegue, inclusive, treinar. Chama memória de trabalho. Né? Então acho que... você falou tudo, a questão de treinamento. Mas eu nunca tinha parado para pensar realmente por que nós podemos executar tantas tarefas ao mesmo tempo. Eu nunca tinha pensado que nós fomos educados dessa maneira. Entendeu? Exato. Eba, voltou! Voltou. Exatamente, Lu. Só para fechar, Adri, essa questão, estava dizendo que o cérebro das mulheres ele foi treinado, socialmente falando, para ser um cérebro mais multitasking. E o dos homens, que faz uma única tarefa. Mas isso é algo que todo mundo pode desenvolver. Assim como a gente deve conhecer homens que são multitasking e mulheres que só são uma única tarefa. Isso, vejam, não faz menor sentido. Só o fato da gente conhecer pessoas que sejam diferentes do que é o padrão já questiona toda essa premissa, né? Com certeza. Com certeza. A gente está caminhando para o final desse nosso webinar e eu gostaria de repassar com vocês aqui algumas perguntas que recebemos aqui durante o nosso bate-papo. Deixa eu abrir aqui. Vocês acreditam que as próximas gerações terão mais oportunidades de conquistar essa equidade, uma vez que os estímulos dados às crianças de hoje são diferentes? Olha, eu vou começar, Adri, rapidinho, aí depois se você puder complementar. O que eu espero é que sim, que a gente consiga, sim, vencer essas barreiras desses dilemas que são, há algum tempo, dilemas que a gente vem questionando, né? Então, imagino que isso sim possa ser algo positivo e que possa ter alguma diferença no futuro, desde que a gente abra mesmo os nossos olhos e ofereça para ambos estímulos de desenvolvimento cerebral.
sejam estímulos que a gente ache, e aí que eu vou usar de novo entre aspas, estímulos que a gente considere que sejam de meninos e de meninas. Isso para o cérebro não faz sentido. Isso é um elemento social, tá? Então eu espero que sim. Olha, eu acredito que a gente vai ter outro tipo de vieses, eu acho, daqui para frente, porque isso faz parte do ser humano, mas esse tipo de falta de diversidade, falta de equidade, eu acho que essa geração ela já nasce com equidade embutida, já tem um chip de equidade embutido nessas crianças. Eu estou aqui, eu vou até fazer uma ressalva, acabei de receber, quando a minha conexão caiu, recebi um WhatsApp de uma amiga dizendo: Adriana, estou adorando a live, e ela acabou de mostrar o tema escolhido pela netinha dela, que tem 5 anos, para a festinha de aniversário, é que a netinha dela quer ser cientista, né? Então, Helena, um beijo para sua neta. Legal. E que bom que ela quer ser cientista. Então, tá aí. Não existe mais essa questão de menina tem que fazer corte e costura, e menino tem que fazer engenharia, e menina pode isso e não pode aquilo. Menina pode o que ela quiser, assim como os meninos também. O importante é ter a equidade para que todo mundo tenha oportunidade. Fico super feliz que a gente está em outro momento, realmente, viu? Eu tenho mais uma outra pergunta. Na opinião de vocês, há países que podem ser referência nessa questão de equidade de gênero, ou ainda é um tabu global? Adri, você quer começar? Eu posso começar porque eu fiz uma viagem ano passado, aliás, esse ano, início do ano, gente, essa pandemia tira a gente completamente a gente fica meio desbussolada, né? E para participar do evento de mulheres, Adri. Exatamente, eu fui para a Islândia, né, que é conhecido, primeiro eles têm atualmente uma presidente mulher, uma primeira-ministra, e eles foi o primeiro país no mundo a ter uma eleição mulher presidente nos anos 80, e que passou por todo um processo de equidade. Hoje as leis da Islândia garantem direitos iguais e salários iguais para homens e mulheres. Então, a questão da equidade de gênero na Islândia está super avançada. Mas olha que interessante, eu estive lá e 30 anos depois, né, você ainda tem questões onde você vê a mulher sendo colocada num lugar diferente do homem. Ou seja, num país que foi berço de equidade, onde isso tem praticado usualmente, você ainda tem casos onde existe falta de equidade. Então, a conclusão que eu cheguei foi que é realmente uma construção, é um processo, é uma evolução, porque isso é cultural, isso está impregnado na cultura mundial, não é do país X ou do... Obviamente, uns países mais que outros, por uma questão de evolução e de cultura também, mas é cultural, né? E isso requer transformação, insistência, diálogo e escuta. Eu acho que é um processo realmente de evolução. Perfeito. Márcia, quer falar algum exemplo? Eu acho que a Adri conseguiu contemplar todos os pontos que eu acho interessantes nesse cenário. Eu acho que essa experiência dela também ilustra muito bem esse cenário, mostrando algo que muitas vezes a gente idealiza, né? Pensando, poxa, será que se isso tivesse acontecido antes? Isso de fato aconteceu na década de 80, por exemplo, lá, e mesmo assim a gente ainda continua trabalhando esses elementos. Então, acho que vale a pena para a gente, né, pensando aqui no nosso país, que a gente não deixe essa conversa de lado, para que a gente possa levar isso cada vez mais para os nossos ambientes, sejam eles profissionais ou pessoais, para que a gente possa se despir mesmo desse viés e desse mito que constrói essa nossa sociedade, esse nosso tempo. Né? Então, acho que vale muito a pena questionar tudo isso. E vejo que também é um movimento mundial, que vale a pena ser olhado como um fenômeno mundial e que vem aí tendo algumas mudanças. Espero que em breve, daqui 5 anos, se a gente tiver de novo essa conversa, que a gente possa, de fato, estar em outro momento, né, socialmente falando. Acho que isso é muito importante. Perfeito. Eu tenho ainda uma terceira pergunta para encerrar. Por onde começar? Podem dar algumas dicas de primeiros passos para implementar ações de equidade em minha empresa? Bom,
de novo, começa pelo simples. Eu acho que primeiro reconhecer que existe essa diversidade dentro da organização, seja ela de que tamanho for, de que essa diversidade é necessária e comece a ouvir essas pessoas e entender. Acho que a escuta, saber escutar o outro e ajuda muito a gente a entender o que a gente poderia fazer melhor e como a gente poderia incluir. Porque quando a gente fala de equidade, a gente também está falando de inclusão, né? E a inclusão, ela passa por esse lugar também da escuta ativa. Então, na minha opinião, toda ação que envolver escuta e que envolver reconhecimento, ela é super válida. E pode ser uma coisa simples, uma pequena reunião para se discutir o assunto, um comitê de diversidade, enfim, coisas que promovam essa discussão. Perfeito. E eu acho que esse primeiro ponto que a Adri traz, nessa questão do reconhecer, é fundamental. E é reconhecer e trazer esse embasamento para que a gente possa conseguir, de fato, desconstruir isso, né? Esses elementos que estão muito presentes no nosso inconsciente. Então, vale muito a pena esse movimento das empresas, vale muito a pena trabalhar com os RHs para que a gente possa cada vez mais amparar esses RHs para que eles possam oferecer esse tipo de treinamento, para que ele possa também pensar na diversidade nessa perspectiva, numa diversidade cognitiva e outros tipos de diversidade também. Então, acho que esse cenário aqui é muito promissor. E aí pensar também agora aqui nas nossas esferas mais individuais, como que a gente oferece esses tipos de estímulos, né, para as nossas crianças e para as pessoas que estão próximas. Perfeito. Meninas, o papo está muito bom, mas nosso tempo acabou. Mas antes de finalizar, eu gostaria de convidá-las para uma mensagem final. Perfeito. Eu queria, de novo, agradecer o convite. Eu acho que a possibilidade de falar sobre neurociência me deixa muito animada, entusiasmada, poder dividir um pouco dessa área que é tão interessante, tão complexa, tão instigante, né? Então, eu acho que isso, muitas pessoas acabam ficando curiosas com esse assunto, então, acho que vale muito a pena ocupar esses lugares que não só os lugares da academia, né, não só com os alunos, mas levar isso para outros cenários. Então, eu quero de novo agradecer essa possibilidade e aí, principalmente, agradecer por poder trazer esse tema que é tão caro para mim, que é tão especial, falar sobre essa questão de gênero na perspectiva da neurociência, desconstruir isso, levar isso para algumas pessoas para que a gente possa, de fato, mudar os nossos ambientes, para que a gente possa promover um mundo que tenha mais equidade, que seja um mundo melhor, né, para as próximas gerações e também para a gente. Então, eu quero, de novo, agradecer a WTM pelo convite e agradecer a Adriana por esse papo foi interessantíssimo. Eu acho que você contribuiu muito para a minha visão e para a Luciane também. Muitíssimo obrigada. E complementar, não é, Má? Você fala toda a parte científica e a gente trazer isso para o nosso mundo. Por isso, com certeza. Foi super importante você contextualizar tudo isso, né? Adri? Bom, primeiro agradecer a doutora Marília, aprendi muito, um monte de coisa anotada aqui, já vou procurar a doutora Daphne, Daphne de Joel de Tel Aviv, já vou procurar ler um monte de coisa, então obrigada, Marília, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Agradecer a WTM, que sempre inova e vocês sempre trazem pontos importantíssimos a serem discutidos. Queria aproveitar de novo e fazer um apelo, acho que a WTM Latinoamérica é um vetor de mudança da indústria de viagens, então eu acho que a Must está muito alinhada com esse propósito e eu acho que juntos a gente pode transformar essa indústria. Então, por favor, sigam a BR Must. E a minha mensagem final, eu acho que eu vou fechar fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente discutiu e que vai ficar para mim hoje, que é equidade de gênero, equidade racial, seja que tipo de equidade, não é só o certo a fazer, é o mais inteligente, porque diversidade é pauta estratégica, pessoal, não é modismo.
Acho que no dia que já está tendo esse movimento no turismo, fora do turismo, no dia que uma organização entender que diversidade é dinheiro e traz lucro e traz performance, você vai ver que o pulo para a equidade ele vai ser muito mais curto. Então, Inxalá, que a gente consiga chegar nesse momento muito mais rápido. Essa é a minha mensagem final, Lu, e te agradecer pelo convite. Adri, Má, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma conversa estimulante. Eu estou muito feliz em recebê-las nesse espaço. Foi muito inspirador conversar com vocês e refletir sobre esses temas que devemos tomar consciência cada vez mais. Para mim, especialmente, sabe que não tinha muito conhecimento desse tema, mas foi realmente, como a Adri falou, só faço de complementar um grande aprendizado, sabe? Muito, muito obrigada por ter essa generosidade de compartilhar o seu conhecimento conosco. E, para finalizar, o nosso webinar fica por aqui, e eu gostaria também de informar que nós temos, que vamos deixar essa gravação disponível no nossa plataforma WTM Global Hub, para que, se vocês quiserem assistir de novo, para indicar para alguém assistir, então, aí, ou compartilhar com teus amigos, então, queria agradecer, e eu gostaria, acho que tem um QR Code que está aí, se vocês quiserem acessar o QR Code, aí vocês podem entrar na nossa plataforma, onde vocês vão encontrar tanto este webinar, quanto os outros que nós estamos trazendo a cada semana, né, procurando sempre trazer um conteúdo diversificado, que possa agregar valor ao conhecimento de vocês. Então, eu queria, mais uma vez, realmente agradecer a presença de todos e agradecer por essa grande oportunidade de estar batendo esse bate-papo com você, Má e Adri. Então, muito obrigada. Até a próxima, então, e boa noite para todos vocês, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Muito obrigada.